Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo Summit Imparare. Nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento e experiências para contribuirmos em sua jornada rumo à excelência no seu atendimento. Meu nome é Cíntia Domingues de Freitas, eu sou fisioterapeuta formada há 22 anos pela Universidade de São Paulo. A minha área de formação principal está vinculada à ortopedia, terapia manual, com foco nos tratamentos da coluna vertebral. Sou professora da Universidade Paulista há 20 anos, supervisora de estágio também de ortopedia na Universidade Paulista. Fiz o meu mestrado e o meu doutorado na USP, também voltado para a área da coluna vertebral, principalmente focado na dor lombar crônica. É um grande prazer apresentar o tema Yoga associado à coluna vertebral. Sou praticante de yoga há 15 anos e sou estudante do assunto coluna vertebral há quase 15 anos dentro da minha formação. Então, associar esses dois temas nesta palestra é muito interessante e espero agregar para o conhecimento de vocês. Tenho alguns recados para passar antes de iniciar a minha palestra. Já estão abertas as inscrições para as pós-graduações do Imparare em parceria com a Universidade Paulista. São vários cursos em diversas áreas para você se especializar. Acesse o site do Imparare para conhecer os cursos. Lembrando que todos os que estiverem assistindo às palestras deste congresso e forem elegíveis, estarão concorrendo a um de nossos cursos de capacitação online na área de interesse que indicou no ato da sua inscrição. O sorteio ocorrerá para os cursos pré-selecionados. Para concorrer, você deverá printar a tela desta palestra e postar no seu Instagram, com a hashtag SummitImparare, marcar 3 amigos e colocar @Instituto Imparare. Aproveito para informar que para a entrada vigente de março de 2021, há uma promoção de desconto de 40% em todas as pós-graduações. Por isso, se você quer começar a sua especialização ainda este ano, não perca esta excelente oportunidade. Bom, esses são os recados, vamos iniciar o tema Yoga aplicado à coluna vertebral. Deixo aqui disponível o meu mini currículo. E eu gostaria de iniciar com uma pequena reflexão. Como que o yoga era visto, como ele tem sido visto ainda em relação aos problemas da coluna e o que mudou ao longo do tempo. Eu ainda sinto uma certa resistência de alguns profissionais que ministram aulas de yoga e também de alunos que procuram as aulas de yoga com certos medos e crenças negativas em relação à prática desses exercícios. As resistências são principalmente relacionadas ao medo de se machucar, de fazer grandes amplitudes para a coluna vertebral, ou um grande esforço que sobrecarregue as estruturas da coluna vertebral. Então, a minha ideia nesta palestra é mostrar que a yoga tem indicação para os problemas da coluna vertebral, tanto para tratamento como para prevenção de dores crônicas na coluna vertebral, para que o profissional, ao instruir os seus alunos, tenha segurança de fundamentar esta indicação. Nessa palestra, eu busquei levantar alguns estudos científicos e também fundamentar com a anatomia e com a biomecânica da coluna, associando os exercícios de yoga às dores crônicas na coluna, as técnicas de meditação e as técnicas respiratórias à dor crônica, principalmente na coluna vertebral, cervical e na coluna lombar. Quanto à prescrição dos exercícios, a terapia ativa por meio de exercícios já é bastante recomendada para a dor lombar crônica, apresentando uma forte evidência na literatura. Para a lombar crônica, o número de pesquisas é muito maior. Para a dor cervical crônica, ainda há necessidade de mais pesquisas. Também existe uma forte recomendação de exercícios ativos para os problemas relacionados às dores cervicais crônicas inespecíficas. A yoga é uma das modalidades citadas nos estudos que produz efeitos moderados sobre a dor e as incapacidades na dor cervical crônica. Quando apenas exercícios de alongamento são utilizados para as dores cervicais, não há efeitos benéficos sobre a dor e as incapacidades funcionais. Pesquisas futuras devem explorar o tipo e dosagem ideal para cada exercício aplicado à coluna cervical.
Como eu disse, para a dor lombar existem maiores evidências, existem maior número de pesquisas e pesquisas com maior qualidade. Se comparar diferentes tipos de exercícios para o tratamento da dor lombar crônica inespecífica, ainda não existe uma evidência que sustente que uma forma de exercício seja superior à outra para a dor lombar crônica inespecífica. A literatura já compara diferentes tipos de modalidades de atividade física. Compara exercícios gerais, fortalecimentos de tronco, técnicas de flexibilidade aplicada à coluna, exercícios de controle motor, pilates, a própria yoga está citada aqui como uma das técnicas utilizadas, e várias formas de exercício aeróbico. Ao se fazer essas comparações nos estudos, não há um favorecimento de uma técnica em relação à outra. Então, todas apresentam o mesmo efeito. Então, na verdade, ao se recomendar um determinado tipo de exercício para um indivíduo com dor lombar crônica, devemos levar em consideração a preferência do praticante. E o que importa é estar sempre mantendo o corpo em movimento, tanto para tratar como para prevenir esses quadros crônicos relacionados à coluna vertebral. Irei fundamentar agora, com a anatomia funcional e a biomecânica da coluna, a importância que a yoga tem para prevenir esses problemas na coluna vertebral. A coluna tem 3 funções importantes. Primeiramente, manutenção da postura ereta, garantir a nossa mobilidade segmentar do esqueleto axial, e esta mobilidade também está associada à mobilidade dos membros superiores e membros inferiores, e também garantir a proteção das estruturas nervosas na nossa coluna vertebral, como a medula e as raízes nervosas periféricas. Uma coluna saudável é aquela coluna que apresenta um equilíbrio entre força, estabilidade e flexibilidade, sendo a yoga uma técnica muito favorável para manter este equilíbrio de força e mobilidade. Deixei essas imagens aqui da técnica do yoga para que vocês já comecem a enxergar a importância da técnica para a coluna vertebral. Vejam como a coluna fica bem alinhada, equilibrada, simétrica, notando-se uma utilização dessa estabilidade, desse bom alinhamento que nós buscamos sempre na coluna vertebral e nos tratamentos das dores crônicas. Continuando algumas reflexões, podemos trazer aqui a seguinte fundamentação. A yoga, ela trabalha com movimentos fisiológicos da coluna e ela respeita a anatomia funcional intervertebral regional. Então, eu vou detalhar para vocês, nos próximos slides, as características anatômicas de cada segmento da coluna, que vão de encontro à mobilidade tridimensional da coluna, que é trabalhada nos exercícios do yoga. Além disso, eu gosto de trazer aqui algumas imagens do desenvolvimento neuromotor infantil, no qual nós já conseguimos perceber muitos movimentos e posturas utilizados no yoga que já eram praticados por nós desde crianças durante o nosso desenvolvimento neuromotor. E por que perdemos isso ao longo do tempo? Porque deixamos de praticar, deixamos de nos movimentar em grandes amplitudes. Então, vejam, já desde criança, nós utilizamos grandes amplitudes e posturas que se assemelham muito às posturas utilizadas no yoga. Então, vejam que há várias semelhanças aqui com posturas do yoga. A coluna, ela tem mobilidade tridimensional, e são as características anatômicas de cada segmento da coluna que determinarão o tipo de movimento e o alcance de movimento mais favorável. Isso é determinado principalmente pela orientação das facetas articulares, das articulações mesmo dos diferentes segmentos da coluna vertebral. As facetas são as superfícies articulares. Então, onde eu estou aqui demonstrando com o laser, são as superfícies articulares sobre as quais as vértebras se encaixam no seu compartimento posterior. Vejam que em cada nível da coluna existe uma orientação diferente em termos de angulação das facetas articulares. Na região cervical, existe uma obliquidade aproximada de 45 graus. Na região torácica, essa obliquidade aumenta próximo de 60 graus. E na região lombar, as facetas ficam mais próximas de um ângulo de 90 graus. Essas facetas, elas guiam o movimento da coluna vertebral.
Portanto, elas determinarão o que cada segmento será capaz de fazer. Vamos nos ater a cada segmento para entender essas diferenças anatômicas. Nessa imagem da esquerda, vocês observam as duas primeiras vértebras cervicais, a nossa coluna cervical superior, portanto. Nesta região, as facetas elas têm uma orientação mais horizontal, isto é, elas se apoiam uma sobre a outra desta forma, favorecendo muito o movimento de rotação da cervical. Portanto, a nossa cervical superior e a nossa cabeça, ela é responsável por 50% da rotação cervical total. As rotações trabalhadas na técnica do yoga são fisiológicas e são possíveis de serem trabalhadas, permitidas, sem riscos de machucar a nossa coluna cervical, porque a anatomia dessa região favorece a rotação, ela é fisiológica. Se nós formos no sentido mais caudal, na nossa cervical inferior, nós conseguimos observar que essas facetas, conforme eu mostro aqui no laser, elas são um pouco mais oblíquas, então elas se encaixam desta forma. Esse encaixe também favorece os movimentos de rotação. Então, a cervical inferior também colabora muito para a rotação da nossa cabeça e da nossa cervical como um todo. Tendo a rotação, então, um movimento de maior amplitude, seguido pela flexão, já que ocorre um deslizamento de uma faceta sobre a outra, acompanhando essas inclinações facetárias. Depois, a extensão, acompanhando a nossa lordose fisiológica, que já posiciona a nossa cervical em extensão. E, enfim, a inclinação, com um pouco menos de amplitude pela limitação dos ligamentos laterais intertransversários. Então, todos estes são movimentos fisiológicos da coluna cervical que estão presentes nos exercícios do yoga. Descendo no sentido mais caudal, vamos em direção à coluna torácica. A coluna torácica, conforme destaco aqui em vermelho, ela apresenta facetas articulares um pouco mais oblíquas. Isso também favorecerá um movimento rotacional de deslizamento sobre essas facetas. Será favorecida também a inclinação da coluna torácica e, em menor amplitude, a flexão, acompanhando a cifose torácica, e a extensão. Por que a flexão e a extensão apresentam menores amplitudes? Devido à presença das costelas, e no caso da extensão, os processos espinhosos também entram em contato precocemente, limitando a hiperextensão. Mas a torácica ela é muito importante na rotação do tronco. Portanto, quando os exercícios do yoga focam movimentos rotacionais, a torácica está sendo muito bem trabalhada, sendo um movimento indicado para essa região, sendo fisiológico trabalhar este movimento. Descendo em direção à coluna lombar, nós vemos que as facetas elas têm uma orientação mais vertical, seguindo um ângulo de 90 graus em relação ao plano transversal. Isso vai favorecer muito o movimento de flexão da coluna lombar. Então, a nossa coluna lombar, ela está preparada para dobrar, para fletir. E este é um movimento que muitas vezes é temido pelas pessoas. As pessoas consideram que esse movimento pode machucá-las, principalmente após episódios de dores lombares. Mas gostaria de focar aqui que é um movimento seguro, fisiológico e muito favorecido pela anatomia da região lombar. Seguida a flexão, nós temos a extensão, que também é favorecida por esse posicionamento das facetas. Mas a extensão, ela será um pouco mais limitada pela aproximação dos processos espinhosos, são grandes processos espinhosos que nós temos aqui na região lombar. A lombar, ela tem já uma lordose fisiológica, então ela já está posicionada em extensão, então a hiperextensão também é um movimento fisiológico para esta região, e a hiperextensão também é bastante trabalhada nos movimentos do yoga. Seguimos com a inclinação, né? Então as facetas também permitem uma boa inclinação, sendo essa limitação da inclinação determinada pelos ligamentos, que são bastante resistentes, os ligamentos intertransversários, entre os processos transversos. E o movimento mais limitado para a coluna lombar é a rotação, porque
as facetas, a forma como elas estão posicionadas, elas vão se tocar muito rapidamente na rotação. Então, seria cerca de 1 grau, mais ou menos, para cada nível da coluna lombar em termos de rotação. Então, a lombar, ela roda muito pouco. Onde devemos focar a rotação nos exercícios físicos? Na região torácica e na região cervical. Esse organograma mostra, de forma geral, os movimentos, os alcances de movimentos possíveis em cada região da coluna. Então, em destaque aqui em cima, vejam que a região cervical superior, ela tem uma boa amplitude no sentido da flexão, flexão anterior, dobrar a cabeça e a cervical, flexão lateral menor amplitude e uma grande amplitude de rotação, como eu disse anteriormente. 50% da rotação da cervical acontece nessa região. Se descermos em direção à cervical inferior, continuamos aqui com uma grande amplitude de flexão e uma grande amplitude de rotação. E a inclinação com uma amplitude intermediária, seguida depois da extensão. A região torácica, vejam que é a região que tem menor amplitude de movimento, justamente devido à presença das costelas. E a região lombar, ela tem grande amplitude de flexão, então ela foi feita para dobrar anteriormente, e pouquíssima amplitude de rotação, ok? Então, dessa forma, resumo aqui, como a anatomia funcional, a característica estrutural das facetas, determina os alcances de movimento fisiológicos da coluna. Esses movimentos tridimensionais da coluna estão presentes no yoga. Então, o yoga é uma técnica bem completa, porque ele vai trabalhar a coluna vertebral em todas as direções de movimento. Claro que esses movimentos serão progredidos para cada indivíduo dentro da sua capacidade, mas são movimentos possíveis de serem evoluídos para a coluna vertebral. Então, os movimentos da coluna nas 3 dimensões são flexão e extensão, as inclinações laterais e as rotações. E aqui em destaque maior, os movimentos mais localizados na região cervical e na cabeça. Aqui eu trago para vocês algumas imagens de exercícios mostrando essas grandes amplitudes de movimento que são fisiológicas e que são trabalhadas na técnica do yoga. Então, aqui imagens mostrando as amplitudes de flexão da coluna vertebral. E nesta primeira imagem à esquerda, uma grande amplitude de flexão da cervical. Nós vimos que a cervical é capaz de fazer hiperflexão. Aqui mostrando uma flexão envolvendo a região cervical e torácica. Aqui uma flexão mais voltada para a região lombar e de quadril, e também na região cervical. Aqui no sentido da hiperextensão, cervical, torácica e lombar envolvidas na hiperextensão, nos 3 exercícios demonstrados no slide. Movimentos também fisiológicos para a coluna. Mais alguns exemplos, em diferentes posturas. Exemplos de inclinação ou flexão lateral. A inclinação é um movimento mais limitado nos 3 segmentos pela resistência dos ligamentos, pelos processos transversos, mas também é um movimento bastante trabalhado, associando aí as 3 partes da coluna vertebral no yoga. E mais alguns exemplos, focando na cervical e na cabeça, e aqui a coluna vertebral como um todo, no sentido da inclinação. E aqui exemplos voltados para a rotação. Então, vejam que as regiões que são mais preparadas anatomicamente para a rotação na coluna são as regiões da cervical, cabeça, e a região torácica. Esse é o enfoque dos exercícios do yoga, portanto, movimentos seguros e fisiológicos para a coluna vertebral. Mais alguns exemplos de rotação. Dentro da anatomia muscular, não cabe aqui, nesta aula, eu detalhar todos os músculos e as suas funções específicas, mas eu gostaria de ressaltar que, diante do conhecimento das ações musculares, será possível reproduzir os movimentos específicos, terapêuticos para a coluna vertebral. E o yoga, ele é capaz de trabalhar essas ações musculares de forma sinérgica, isto é, os músculos trabalham em conjunto nos exercícios, integrando a coluna vertebral, os membros superiores e os membros inferiores, em diferentes tarefas motoras, nas diferentes posturas que o yoga é capaz de proporcionar.
Então, não existe um único músculo que vai trabalhar de forma isolada na coluna vertebral. Sempre eles trabalham em sinergia, e o yoga possibilita esse trabalho de sinergias musculares. Aqui eu só coloco algumas imagens para que vocês identifiquem os diferentes compartimentos da coluna vertebral. Temos os músculos mais profundos, mostrando um compartimento mais profundo da cervical superior, aqui mostrando o compartimento mais profundo da lombar. Temos uma camada mais intermediária e uma camada mais superficial. Então, todos eles trabalham de maneira sinérgica, isto é, trabalham juntos. Aqui mais voltado para o compartimento abdominal, região mais superficial, intermediária e profunda, e aqui a região anterior do pescoço, com ênfase nos músculos flexores mais profundos da região cervical e da cabeça. Destaco aqui algumas imagens para que vocês identifiquem sempre um conjunto de músculos trabalhando em sinergia em diferentes posturas do yoga. Então, o yoga também não isola um único músculo, sempre vai trabalhar tarefas motoras, o controle motor de um grupo de músculos, integrando membros superiores, inferiores e a coluna vertebral. Tem uma sequência aqui de imagens mostrando exemplos de sinergias musculares. Então, muitos músculos envolvidos nos exercícios. Mesmo nos alongamentos, né, temos sempre um conjunto de músculos, de cadeias musculares sendo trabalhadas. O alongamento lateral também mostrando relação de cadeias de coluna e membros inferiores e membros superiores. Passando essa fundamentação toda da anatomia funcional da coluna vertebral e mostrando que a anatomia ela está a favor dos exercícios do yoga, eu gostaria agora de fundamentar a questão dos exercícios do yoga quanto à sua aplicabilidade nas dores crônicas da coluna vertebral. Então, eu fiz uma seleção de artigos científicos que estão voltados para a pesquisa do yoga associado às dores crônicas cervicais e às dores crônicas lombares. Vamos iniciar com algumas reflexões. Alguns alunos poderão chegar para vocês com alguns questionamentos, bastante pertinentes para quem tem problema na coluna vertebral. Então, um dos questionamentos é: tenho dores crônicas na coluna, posso fazer o yoga? Já tive hérnia de disco, posso fazer yoga? Existe algum efeito adverso, alguma contraindicação à prática para mim que tenho problema na coluna vertebral? Então, já adianto para vocês que essas respostas são bastante positivas, estão a favor do yoga. Então, pessoas com dores crônicas na coluna, elas têm indicação para fazer o yoga. Eu vou fundamentar isso para vocês com as pesquisas científicas, para que vocês tenham segurança e fundamentação para transmitir isso para os futuros alunos, para que eles tenham confiabilidade no método e pratiquem, né, a técnica do yoga sem medo. E uma informação importante que eu gostaria de destacar aqui é que você saiba diferenciar qual o momento ideal em que o seu aluno deve fazer o yoga como uma atividade física regular, ou qual é o momento em que ele deve fazer a yoga como uma técnica complementar, e procurar um atendimento fisioterapêutico individualizado, especializado. Então, sabendo diferenciar isso, o yoga é muito bem-vindo. Então, vão ocorrer situações em que o indivíduo primeiro vai fazer a fisioterapia para tratar o seu problema crônico da coluna vertebral e poderá usar o yoga como uma técnica complementar. E vai existir um momento em que o yoga poderá ser a escolha de atividade física regular, que ele fará como manutenção, né, para a prevenção de novos episódios de dores na coluna vertebral. A literatura em geral aponta o yoga na dor lombar crônica persistente com vários benefícios. Primeiramente, mudanças fisiológicas, mudanças comportamentais e também psicológicas, melhoras da flexibilidade, da força muscular e da consciência corporal. Promove também relaxamento mental e físico com as práticas das técnicas respiratórias e meditativas. Eu trouxe para vocês uma revisão sistemática de 2017 da Cochrane,
e tinha como pergunta principal se a yoga melhora a função e a dor em pessoas com dor lombar crônica inespecífica. A ideia deste estudo era avaliar os desfechos do yoga sobre a dor, sobre a função e se o yoga promove efeitos adversos com a prática. Nesta revisão sistemática, os autores buscaram várias comparações. Fizeram levantamento de estudos que compararam o yoga com grupos controle que não faziam exercício físico, compararam o yoga com outras modalidades de exercícios e também compararam o yoga adicionado a outra modalidade de exercício. Nessas diversas comparações, o que eles obtiveram de resultados? Quanto à função e dor, a certeza de evidência ainda é de baixa a moderada. Principalmente na questão relacionada à dor, o tamanho do efeito ainda não atinge os níveis pré-definidos de importância clínica mínima, mas já existem efeitos favoráveis, principalmente em relação à redução de incapacidades. Ainda é incerto se há alguma diferença entre a prática do yoga e outros exercícios, e também se adicionar a yoga a outra prática de exercício já usada tradicionalmente para o tratamento da dor lombar, se isso é mais eficaz do que fazer apenas o exercício usual. Como eu já disse anteriormente, nos primeiros slides, já foram feitas muitas comparações de exercícios terapêuticos para o tratamento da dor lombar crônica inespecífica. A yoga é um dos exercícios recomendados, então devemos sempre levar em consideração a preferência do nosso aluno, do nosso cliente. Então não podemos afirmar que yoga é melhor do que outros exercícios. Ela é melhor do que não fazer exercícios, num prazo aí de 3 a 6 meses de acompanhamento. Mas não podemos dizer que yoga é melhor que outro tipo de exercício. Então a escolha deve ser também baseada na preferência do paciente e também na experiência do profissional. A yoga está associada a mais eventos adversos do que os controles sem exercícios, mas aqui destaco que, ao começar qualquer prática de atividade física, nós podemos ter eventos adversos como alguma dor muscular, algum desconforto, que foram os eventos adversos relatados por alguns indivíduos nesses estudos. Não tem efeito adverso grave citado na literatura, ainda são poucos estudos que investigaram os eventos adversos, mas dentre os eventos citados, alguma dor lombar que piorou um pouquinho no início da prática e depois amenizou, ou algumas desistências de um ou dois participantes do estudo que tiveram medo de piorar a dor ou que tinham uma dor severa mais incapacitante ao adentrar no estudo. Mas nada de grave associado à prática do yoga para pacientes com dor lombar crônica inespecífica. Ainda há uma necessidade de pesquisas adicionais, de alta qualidade, para melhorar a confiança nas estimativas de efeito ao se comparar o yoga a outros exercícios para a dor lombar crônica. Então, novas pesquisas aí precisam ser realizadas para fundamentar ainda mais esta prática. Nas dores cervicais crônicas, existe uma revisão sistemática de 2019 que avaliou os efeitos do yoga em pacientes com dor cervical crônica inespecífica. A questão levantada nesta revisão de literatura é que as pesquisas ainda são muito variadas em relação à parte metodológica. Diferentes números de sessões, diferentes durações da prática, muitos tipos de yoga variados nos estudos e utilizam também diferentes ferramentas de avaliação dos resultados. Então, a nossa conclusão em relação à indicação do yoga para a dor cervical crônica inespecífica ainda precisa de cautela. Então, a yoga pode aliviar a intensidade da dor cervical, melhora a incapacidade funcional relacionada à dor, consegue também aumentar a amplitude de movimento, melhorar a qualidade de vida e o humor dos participantes nos estudos. Então, ela pode ser uma alternativa no tratamento da dor cervical crônica inespecífica, mas ainda com cautela, precisa ser melhor investigada. Quanto à hérnia de disco, eu também trago boas notícias. A hérnia de disco, ela é descrita na literatura como um processo inflamatório, e é um processo inflamatório passível de regressão.
Então, nesta imagem, eu coloquei aqui para vocês os diferentes tipos de alterações que podem estar presentes no disco intervertebral. Então, temos aqui o tipo de hérnia sequestrada, o tipo de hérnia extrusa, a protusão discal e o abaulamento do disco. O que os estudos nos mostram em relação à evolução das hérnias de disco? Se trata de uma resposta inflamatória, os estudos mostram que ela pode regredir. Então, essa inflamação regride, portanto, esta hérnia, ela vai diminuir de tamanho ao longo do tempo. Na maioria dos estudos, observa-se essa regressão. Então, aqui eu coloco mais um estudo que mostra a regressão espontânea das hérnias de disco lombares. Nessa imagem, vocês podem ver a presença de uma hérnia de disco aqui na imagem A, entre L4 e L5, e após um tempo de tratamento conservador, nota-se já uma regressão do material herniado. Na vista transversal deste mesmo paciente, observa-se aqui a hérnia de disco na imagem A e o material já ausente na imagem B após um tempo de tratamento conservador. No caso aqui, após o 7º mês de tratamento conservador. Esta revisão sistemática mostra que a taxa de regressão espontânea das hérnias de disco é bem alta, sendo 96% para a hérnia de disco sequestrada, 70% para as hérnias de disco extrusas e 41% para as protusões discais. E para os abaulamentos, 13%. Então, vejam que quanto mais grave a condição clínica da herniação, maior foi a taxa de reabsorção. Então, o indivíduo que teve uma hérnia de disco em algum momento da sua vida tem grandes chances de reabsorção desse material discal. Não significa que ele terá essa hérnia de disco ali para o resto da sua vida e que ele estará limitado em relação às suas atividades físicas dali para frente. Então, boas notícias em relação às hérnias discais. Importante, que é bastante já discutido pela literatura, que os processos generativos presentes na nossa coluna vertebral, até mesmo pequenas hérnias de disco, abaulamentos, desidratações discais, eles fazem parte do nosso envelhecimento. Então, existe uma alta porcentagem de indivíduos, ao longo de diferentes décadas da nossa vida, que já apresentam alterações degenerativas nos exames de imagem de ressonância magnética, mas são totalmente assintomáticos. Então, também não devemos nos ater muito ao que nós vemos na imagem, e sim nos preocuparmos mais as características clínicas apresentadas por esses indivíduos. Então, ter alguma alteração degenerativa não significa que é algo grave, porque isso faz parte do nosso envelhecimento. Mesmo acontece nos estudos que avaliaram exames de ressonância magnética de indivíduos com dores cervicais crônicas, também uma alta porcentagem de indivíduos assintomáticos com alterações degenerativas na ressonância magnética cervical. E vejam que são amostras grandes, revisões sistemáticas que reúnem mais de 1.000 indivíduos, então já são estudos bem fundamentados e com grande evidência na literatura. Eu gostaria de trazer a mensagem aqui para vocês de que a coluna vertebral, ela é forte e ela precisa de movimento tridimensional. E ela foi constituída, né, ela foi planejada para receber sobrecargas e para receber as amplitudes de movimento fisiológicas que nós discutimos no início desta palestra. Esse artigo, ele fala da janela de segurança em termos de sobrecarga e estímulo mecânico que os nossos discos intervertebrais necessitam. Então, existem os extremos, né, onde temos aí o excesso de carga, então imagina a carga sempre numa mesma direção, ou cargas estáticas prolongadas, a falta do movimento tridimensional, excesso de carga numa direção, pode levar a processos generativos. Falta de carga, imobilismo, falta de movimento, de atividade física, também pode levar a processos generativos. E por que isso acontece? O nosso corpo, os tecidos, eles precisam de estímulos, e precisam de estímulos mecânicos para manter a sua integridade. Então, a cartilagem do disco intervertebral, para que ela tenha um bom estado de nutrição e para que ela seja resistente, ela precisa de estímulo mecânico, justamente para acontecer a remodelação dessa matriz, para garantir a sua integridade.
para garantir um disco bem hidratado, um disco elástico, capaz de suportar as deformações que ocorrem com as sobrecargas mecânicas. E para que essa matriz esteja em constante processo de remodelação e de renovação, são necessários os estímulos mecânicos. E os estímulos mecânicos virão de onde? Dos exercícios, dos movimentos tridimensionais e também de impactos leves a moderados que a nossa coluna vertebral é capaz de suportar. Eu coloquei aqui uma série de imagens mostrando que os discos intervertebrais, para que eles mantenham-se saudáveis, eles precisam de descompressão e compressão para serem hidratados, eles precisam de movimentos nas 3 direções, então, eles têm capacidade de se deformar nas três direções de movimento da coluna. Então, aqui vocês conseguem observar a extensão e a flexão, e devido à elasticidade do disco, ele deforma e retorna à sua forma original, aqui no sentido da inclinação, e abaixo os movimentos rotacionais. Então, se esses movimentos acontecerem de forma tridimensional, de forma bem equilibrada, e a coluna estiver sempre em movimento, esse disco estará sempre bem hidratado, e ele manterá as suas características originais, será um disco resistente e elástico. E o yoga é capaz de promover isso, porque trabalha-se, né, com esses movimentos tridimensionais o tempo todo na técnica. Um outro aspecto importante que eu trago da literatura em relação à dor lombar, isso já é bem estabelecido, que existe um descondicionamento da musculatura extensora, isto é, uma fraqueza muscular presente nos extensores do tronco de indivíduos com dor lombar. E o yoga tem muitas posturas voltadas para exercícios específicos para os extensores do tronco. Coloco aqui uma das posturas que tem um foco, né, bem específico para a sustentação da extensão da coluna vertebral. E a literatura já apresenta evidências de que exercícios específicos que fortaleçam os extensores do tronco são indicados tanto para prevenção como para reabilitação de pacientes com dor lombar crônica inespecífica e melhoram a dor e as incapacidades. Na minha tese de mestrado, eu investiguei também o efeito do fortalecimento para pacientes com dor lombar crônica, e o fortalecimento dos extensores teve um benefício de melhora tanto da dor como das incapacidades funcionais também. Saindo um pouco do aspecto físico e indo um pouco para os aspectos psicossociais, muito destacados pela literatura atualmente, já que nós sabemos que a dor ela é de origem multidimensional. Ela não está associada apenas a fatores de risco relacionados à flexibilidade, força ou estabilidade da coluna. Devemos levar em consideração fatores cognitivos e emocionais gerando influência sobre a matriz da dor. Então, tanto fatores cognitivos como emocionais podem hiperativar áreas relacionadas à manifestação das dores, sensibilizando o sistema nervoso central. Para isso, é muito bem-vindo aqui, para tratamento e até para prevenção de novos episódios de dores crônicas, as outras terapias alternativas. Cabe aqui o yoga, com as suas respectivas técnicas também respiratórias e meditativas, que conseguem, de alguma forma, estimular vias do cérebro que diminuam a sensibilização do sistema nervoso central relacionado à dor e que modificam, de alguma forma, a percepção e a modulação da dor. Então, vou trazer agora alguns artigos que avaliaram técnicas respiratórias associadas à coluna vertebral e também à prática do yoga. A respiração, nós sabemos que ela é amplamente utilizada como técnica para relaxamento. No yoga, ela é componente aí de várias técnicas, sendo parte da grande maioria das aulas de yoga, e ela é utilizada para acalmar a mente, como mecanismo de analgesia, para alívio do estresse e da ansiedade. Os ritmos respiratórios estão diretamente relacionados às nossas emoções. Então, o controle autonômico da respiração, ele é influenciado pelas demandas metabólicas, mas também pelas emoções.
os estudos mostram padrões respiratórios mais acelerados relacionados à ansiedade, à angústia, a situações de estresse, na presença do medo e também na presença da dor. E nós podemos observar isso também na nossa prática clínica, né? Padrões respiratórios aumentados, acelerados, na presença dessas alterações. Então, por que isso acontece? Porque existe uma interação, projeções das áreas corticais superiores do sistema límbico em direção ao tronco cerebral, onde está o nosso controle autonômico da respiração. Uma área que a literatura destaca muito em relação a esta influência sobre a respiração é a amígdala cerebral, que é uma área que está muito relacionada a situações de ansiedade, estresse, medo, e está também hiperativada, os estudos da neurociência mostram isso, com ressonância magnética funcional da região cerebral, é uma área que está muito hiperativada na presença de dor e nos quadros crônicos de dor e sensibilização central. Então, as técnicas respiratórias serão bem-vindas para serem aplicadas de alguma forma para controlar as nossas emoções e também modular os nossos quadros de dor. Então, esse estudo ele usa uma frase muito interessante, que a respiração, ela coexiste com as nossas emoções. Então, será possível, com técnicas respiratórias e meditativas, modular as emoções? Então, nós sabemos que as emoções influenciam a nossa frequência respiratória. Mas será que o caminho contrário é verdadeiro? Usar estas técnicas para modular nossas emoções, para modular a dor e gerar manifestações fisiológicas positivas no nosso corpo? Os estudos mostram que sim. Então, essas técnicas podem ser utilizadas para acalmar as nossas emoções. Então, o controle cognitivo e emocional, ele será fundamental para manter a nossa homeostase fisiológica. Esta revisão de literatura mostra que mudanças voluntárias que nós utilizamos nas técnicas respiratórias, nos padrões respiratórios, na nossa frequência respiratória, associado também a técnicas meditativas, ativam os centros superiores de controle e vão atuar sobre as vias descendentes, vias que atuam na inibição da dor, inclusive. Essas técnicas são capazes de respostas fisiológicas relacionadas à liberação de neurotransmissores, como canabinoides e endorfinas, que irão gerar, além de um efeito analgésico, um efeito calmante para o nosso corpo. Essa liberação de neurotransmissores gerará um efeito denominado pela literatura como top-down, então a modulação de cima para baixo, uma inibição da dor da parte do sistema nervoso central superior em relação às vias descendentes inibitórias. Então, eu coloco aqui uma explicação mais detalhada com esse esquema, mostrando que áreas relacionadas à nossa cognição e às nossas emoções influenciam diretamente as nossas vias de dor. Existe uma sensibilização cognitivo-afetiva associada a quadros de dor crônica, e essas inibições top-down podem ser ativadas por uma atenção focada e pela intenção mesmo, o ato voluntário de relaxar. Então, usar o nosso cognitivo associado a técnicas meditativas e a técnicas respiratórias para intencionalmente inibir esses quadros de dor. Então, atividades como yoga, meditação, técnicas respiratórias ativam a área do sistema nervoso central e alteram estados emocionais, gerando respostas fisiológicas, como eu citei anteriormente. Aqui são estudos que avaliaram de forma experimental a dor induzida por estímulos térmicos, e essa dor foi avaliada, associada também à frequência respiratória, aplicando-se aí ciclos de respiração de 7 a 6 ciclos por minuto, para verificar o efeito dessa respiração mais lenta e prolongada sobre a tolerância à dor, sobre a frequência respiratória, sobre a atividade simpática e sobre também o humor. Notou-se que após a aplicação de técnicas respiratórias com ciclos menores, 6 a 7 ciclos por minuto, respirações bem lentas e prolongadas,
Notou-se que houve uma maior tolerância à dor, então houve um efeito analgésico da técnica respiratória, e houve uma diminuição da atividade simpática, uma melhora também do humor, e este estudo mostra até mesmo uma influência sobre a frequência cardíaca, alterando-se inclusive a atividade vagal. Então, notou-se um efeito calmante, né, da técnica respiratória mais lenta nesses dois estudos experimentais. Esse estudo mostra o efeito de uma terapia com técnica de respiração associada à consciência corporal, técnicas meditativas e movimentos corporais para indivíduos com dor lombar crônica inespecífica. E compararam esse grupo da Breath Therapy com tratamento de fisioterapia convencional. Ambos os tratamentos melhoraram dor, função e saúde geral, tanto no aspecto físico como no aspecto emocional. Apresentaram também uma maior habilidade para o enfrentamento e o gerenciamento do estresse. Então, a terapia que associa respiração, meditação e técnicas de movimento e consciência corporal pode ser uma alternativa também para indivíduos com dor lombar crônica, sendo que esses resultados foram obtidos nesse estudo num acompanhamento de 6 semanas e de 6 meses. E a meditação? O que os estudos dizem sobre ela, associado aí às práticas do yoga e a coluna vertebral? Então, existem muitas técnicas meditativas, você precisa identificar com qual o seu aluno, o seu paciente mais se identifica. A meditação, ela é como se fosse um treinamento mental, então ela depende muito de uma prática constante, de uma frequência ideal, e vai depender muito da adesão do indivíduo à prática para que ela funcione. Então, ela tem que estar alinhada com a preferência do paciente, porque senão ele não vai aderir à prática. A matriz da dor, como eu disse, ela é influenciada por estresse, por ansiedade, por depressão, por crenças negativas e por medos. Então, todos esses fatores deixam o nosso sistema nervoso central ainda mais sensibilizado, podendo aumentar o sintoma da dor e podendo aí favorecer, né, a manifestação das dores crônicas. Então, o mindfulness, que é a meditação da atenção plena, é uma das técnicas meditativas mais investigadas pela literatura até o momento. Então, é uma forma de usar a mente, então, o nosso cognitivo, de uma forma intencional para modificar, tentar modular as emoções e a percepção da dor. Então, utilizando o mindfulness, o indivíduo utiliza a sua consciência, o seu estado mental, ao prestar atenção naquele momento, naquela técnica de forma intencional, desviando, né, o foco do cérebro, mudando a atenção, mudando o foco do nosso cognitivo, então desviando o foco da dor, desviando o foco da ansiedade, do estresse, para a experiência presente, sem nenhum tipo de julgamento, crítica ou reação. Então, o mindfulness é uma técnica meditativa muito indicada para indivíduos com dores crônicas. Essa revisão sistemática mostra uma indicação da meditação para dores crônicas, ainda com baixa qualidade de evidência, mas com pequeno efeito de melhora sobre a dor, comparada a tratamentos passivos e grupos de educação e orientação. Também mostra uma melhora dos índices de depressão, da saúde física e mental e da qualidade de vida nos indivíduos com dores crônicas. A meditação também mostra já resultados de mudanças funcionais e estruturais nos cérebros de meditadores. Cérebros de meditadores são mostrados que apresentam uma espessura maior e pessoas adultas em décadas mais adiantadas, com cérebro semelhante à estrutura cerebral de indivíduos adultos mais jovens. Então, a meditação aí sendo usada a favor da neuroplasticidade cerebral, com efeitos bastante positivos para as diferentes áreas cerebrais. Então, muitos estudos da neurociência voltados aí para os efeitos estruturais e funcionais baseados em exame de ressonância magnética funcional, neuroimagem, então está bem adiantado e bem avançado nos estudos. Aqui um estudo que comparou
a mindfulness com terapia cognitivo-comportamental em indivíduos com dor lombar crônica, adultos, e observou nos seus resultados uma melhora a longo prazo, em 26 semanas, da dor e das incapacidades comparado ao tratamento usual. Então, esse estudo indica a meditação como uma terapia complementar para os indivíduos com dor lombar crônica inespecífica. Para a cervical, existem pouquíssimos estudos de meditação ainda. Nesta revisão sistemática da Cochrane de 2015, o objetivo do estudo era comparar diferentes terapêuticas e exercícios para as dores cervicais de origem mecânica. E 2 estudos que são citados nessa revisão avaliaram a técnica de mindfulness associada aos exercícios usuais para tratamento de dores cervicais e compararam com um grupo controle na lista de espera. E já observaram uma pequena melhora da dor cervical e da função imediatamente após o tratamento e no acompanhamento a curto prazo. Mas para a região cervical ainda são necessárias mais pesquisas, como eu já falei inicialmente também na palestra de hoje. Mas uma indicação aí favorável existe sim para a meditação para os pacientes com dores cervicais crônicas também. Então, encerro aqui a minha palestra. Vejam que a literatura, ela está num caminho bastante favorável para o yoga, associado aí aos problemas da coluna vertebral, ainda mais porque o yoga também nos oferece técnicas complementares relacionadas à respiração e à meditação, que para os pacientes que gostam dessa prática, também é bastante interessante associar como terapia complementar. Eu espero ter agregado bastante informação e segurança, né, para a prática do yoga, para os futuros alunos de vocês. Deixo aqui os meus contatos, aqui os 2 livros que eu publiquei relacionados também à coluna vertebral. Este é meu livro de Pilates, na dor lombar crônica, que eu publiquei recentemente, no ano passado. Fico à disposição para esclarecimento de dúvida também nas redes sociais. E eu gostaria de encerrar com esta frase de uma música da Leila Pinheiro, que eu acho que resume bem o objetivo desta aula. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Então, o que a nossa coluna precisa? De um equilíbrio entre o corpo, a mente e o nosso coração, as nossas emoções. Então, eu acredito que o yoga segue exatamente, né, essa filosofia, este equilíbrio entre a mente, o corpo e o coração. Obrigada pela atenção de vocês.